Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a mais uma aula e agora estamos no contexto do livro do Êxodo. E para iniciarmos bem este momento de aprendizado e ensinamentos, vamos invocar a Deus Uno e Trino sobre nossas vidas, especialmente invocando o Teu Espírito Santo para nos ensinar e também para nos conduzir. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem. Agora, perscrutando um pouquinho esta terra cheia de mistérios, que é o livro do Êxodo, nós precisamos agora nos determos em algumas frases, algumas palavras, alguns trechos bíblicos, os quais não podem jamais passar de forma despercebida pela nossa vida de cristão, pela nossa vida de pessoas que acreditam em um Deus uno e trino que se revelou desde a história veterotestamentária. E aqui especialmente no livro do Êxodo há algumas passagens bíblicas as quais constantemente o magistério da Igreja, desde os primeiros séculos do cristianismo, ele irá fazer menção. E, obviamente, toda a Sagrada Escritura, ela tem a sua importância em cada orientação da doutrina cristã, desde o início da sua formulação. Porém, existem particularidades da Sagrada Escritura que, de um certo ponto de vista, passaram a ser fundamentais para que o próprio cristão compreenda de maneira ainda melhor a vocação dos filhos e filhas de Deus. É importantíssimo nos determos e refletirmos com bastante tranquilidade, calma, para que as reflexões elas possam atingir um nível de profundidade a tal ponto que você nunca mais se esqueça de tais trechos bíblicos e os nossos aprendizados e ensinamentos. Capítulo 1 do livro do Êxodo, nós vimos já na aula passada, e agora estamos aqui caminhando com capítulo 2, onde Moisés vai nascer
depois tem a sua juventude e capítulo 3 se dá aquele momento fabuloso da teofania, né? Teofania significa manifestação, onde Deus vai se manifestar. E aqui no livro do Êxodo, capítulo 3, quando se dá esta teofania no Monte Sinai, nós vamos ler, tá? Alguns trechos, mas aqui eu estou traçando uma panorâmica de modo geral, tá? Uma espécie de prelúdio, de introdução, para você já entrar no clima do aprendizado, tá? Entrar já no clima da reflexão. E dependendo da forma que aprendemos, ensinamos, quem sabe não acontece algo semelhante em nossa vida de cristão, porque muitos documentos do magistério da Igreja vão nos ensinar, de acordo com a doutrina católica, que Deus, Ele se manifesta e se revela a quem Ele quiser, como e quando desejar, porque Ele é Deus. Uma coisa nos é necessária. A partir agora do Novo Testamento, a partir da encarnação de Jesus Cristo, é fundamental que para que Deus se manifeste na vida deste ou daquele cristão, nesta ou naquela ocasião, a união de cada cristão com Jesus Cristo e sua Igreja é de importância capital. Não tem como. Não tem como. Tá? Para que Deus se revele, manifeste sua graça, é importante ter esta premissa como informação necessária e tomar consciência desses dados. É necessário que a pessoa esteja vinculada a Jesus Cristo e a sua Igreja. A não ser, se for um caso especial, específico, onde Deus, Ele quer se manifestar a tal pessoa para, logo em seguida, conduzir esta pessoa a se unir-se mais intimamente a seu Filho Jesus Cristo, que é Senhor nosso, e a sua Igreja. Pode haver esta condição também, né? Às vezes a pessoa pode estar escutando um ensinamento, um aprendizado como este, e de repente ainda ela nem ser cristã, não ser uma pessoa cristã. Pode ser uma pessoa cristã que foi batizada, mas rompeu-se por N motivos com a Igreja, com a doutrina, se afastou, né? Isso pode acontecer a qualquer pessoa. E por casos como este, então pode ser sim que Deus se manifeste onde quer que você esteja, mas com esse objetivo de trazer você para se unir mais intimamente a Jesus Cristo e a sua Igreja, com esta finalidade. Tirando esta possibilidade, a meu ver, por aquilo que eu já aprendi como estudante de filosofia, de teologia, em meu mestrado, em todo o tempo que eu estou vivendo na Igreja, com algumas informações de palestrantes, pesquisas, leituras, teólogos. Fora este dado, creio eu que não há possibilidade, tá? Mas dentro deste olhar, o qual eu expliquei, há sim grande possibilidade
em que onde você quer que esteja, Deus se manifeste para atraí-lo cada vez mais, para atrair você a se encontrar com Jesus Cristo e sua igreja cada vez mais. É algo fantástico, né? Eu explico com todos esses detalhes, com todos esses pormenores, porque por vezes ensinamentos como este pode ter passado desapercebido na sua catequese, no seu aprendizado, desde o início com sua família, onde quer que você esteja. E como nós bem sabemos, um curso como este é para solidificar ainda mais, dar força à sua fé em Jesus Cristo e a igreja dele. Tá? Então, por isso que é importante vários pormenores serem muito bem analisados. Alguma palavra, algum contexto e até mesmo, né, um pouco de delongas como esta que estou fazendo agora, para que você entenda que se trata de um curso e não simplesmente uma palestra que quer passar a mais na sua vida. Não. Meu objetivo com esse curso não é este. Não quero simplesmente que você escute mais uma palestra. Não. O plano do curso é fazer com que você novamente se reencontre na sua fé de cristão, desde o início do tempo que você foi uma pessoa batizada. Ou quem sabe, se não foi ainda uma pessoa cristã, quem sabe, Deus tudo pode te atrair para a fé cristã com um curso como este. Tá? E por isso então agora nós vamos ver aqui alguns detalhes de como acontece esse surgimento de Moisés, né? Este homem de Deus que desde o Antigo Testamento ele de certo modo, ele é uma espécie de prefiguração do novo Moisés que há de vir no Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Moisés é aquele grande sinal, o qual Deus concede a ele o povo eleito, o povo de Israel, os hebreus, né? Como eu expliquei em outras aulas, às vezes utilizamos aqui essas palavras como uma espécie de sinônimo de uma ou de outra, povo de Israel ou povo hebreu. Então, tanto um como o outro é o povo eleito de Deus, é o povo da eleição. É aquele povo o qual nós estudamos em outras aulas, que fez um pacto com Abraão. Aquela aliança abraâmica, ela passa então já antes de Abraão, né, em Noé, através da figura do dilúvio, Gênesis capítulo 7, a vocação de Abraão capítulo 12, e ali depois nós temos uma linhagem que começa a se despontar. Nós vamos ver Jacó, os 12 filhos de Jacó, que são os sinais das 12 tribos, e ali aquela história fabulosa de José do Egito. Se você ainda não viu, olhe nas outras aulas, você vai achar interessante. E agora então, você começa a notar que toda a história veterotestamentária, ela traz um fio condutor, que se refere especialmente à promessa de Deus, à aliança que Deus faz e o povo eleito. Fora essas três condições, existem outras, mas para a nossa reflexão, nós iremos vê-las como um fio condutor principal. Promessa de Deus, sua aliança e o povo eleito. Então ele começa desde a história ali
após a queda de Adão e Eva. Deus ele faz a primeira promessa a quem? Não é nem a Noé, não é nem a Abraão. A primeira promessa ele faz ao homem decaído, que é Adão. É o proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versos 14 em diante. O qual Deus ele promete que as criaturas dele serão todas restauradas, aproveitando o ensejo. Você é uma criatura de Deus? Você se sente uma criatura de Deus? Para essas criaturas, homens e mulheres que são de Deus, Deus ele prometeu que haverá um restauro e um momento que nós podemos dizer de graça, eu não queria utilizar esse termo, graça santificante, porque nós precisamos explicar, mas uma espécie de graça plena, isso, gratia plena, né? Graça plena. Haverá, então, esse momento de restauro de toda a humanidade e uma graça plena para todos os eleitos de Deus. E os eleitos de Deus estão assim despontados desde a história veterotestamentária e vai culminar no Novo Testamento. E agora, para este momento belíssimo, né, nós veremos então a juventude e a vocação de Moisés. E creio eu que após essa boa introdução sobre a vida de Moisés, sobre o livro do Êxodo, então será necessário começarmos a falar da juventude e da vocação de Moisés, então na próxima aula. E tenho certeza que você vai gostar, porque a história bíblica, ela nos surpreende. É uma coisa maravilhosa. É interessante, né, você notar que, olha só, é limitada a Sagrada Escritura no papel, nas palavras, nas páginas, ela é limitada. Você olha e fala, nossa, tem um limite. Mas o que é interessante, a mística divina, né, o mistério de Deus é tão grandioso que, à medida que você folheia cada uma dessas páginas, parece que elas não têm fim. E assim eu creio. Por que isso, Padre? Porque aos nossos olhos a Sagrada Escritura é limitada. Começa no livro do Gênesis e encerra no livro do Apocalipse. Mas o Senhor acaba de dizer que, dependendo da forma, ela é infindável. Eu digo que nem dependendo da forma, eu digo que de todos os meios, ela é interminável. Porque quando nós começamos a ler a Sagrada Escritura com paixão, com amor, com devoção, Deus, ele não se encerra simplesmente nas palavras da Sagrada Escritura. Ele se revela de tal modo que a própria palavra de Deus se mostra uma fonte inesgotável da presença de Deus. Vamos acompanhar agora a juventude e a vocação de Moisés na próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.